do Senhor, meus irmãos. Ele nos ama demais, né? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Versículos de número 20 até o 26. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versos 20. Versículos de número 20 até o versículo de número 26. Leamos a palavra do Senhor. Diz assim. Cadê? Davi, então, se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se, e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha e, a gritos, chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira um contra outra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão, o guarda da bagagem, e correu à batalha. Chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei, enriquecerás de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará isento de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteus e tirar a afronta da soberba de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Amém? Podemos assentar. Uma passagem bastante conhecida, né? Já estamos ávidos sempre a ouvir a respeito disso, mas Deus sempre tem, né, os seus meios de falar conosco. E o texto que nós acabamos de ler aqui, conforme eu disse, bastante conhecido, né? Porém, o texto que nós lemos aqui está sobre o governo do primeiro monarca de Israel ainda, até então, né? E este é Saul. É sempre bom nós lembrarmos que antes, né, da monarquia, o governo ele era regido por juízes, né? Logo após, nós vamos perceber que o último juiz, né, Samuel, sucede-se, pois então inicia-se a monarquia em Israel. Conforme eu disse, o último juiz sobre todo Israel é Samuel. E a Bíblia nos diz que ele julga e tem uma autoridade tal sobre todo Israel desde criancinha. Porém, quando ele chega na sua velhice, a Bíblia nos diz que ele vai designar os seus filhos para estar governando, liderando algumas partes de território sobre Israel. Porém, eles não andaram no mesmo caminho que Samuel andou. Eles desagradaram a Deus. E por consequência disso, a Bíblia vai dizer que, aproveitando essa oportunidade, os anciões e os líderes de Israel, não satisfeitos, eles vão até Samuel e vai pedir para que mude agora o tipo de gestão, para que agora venha-se, pois, assentar um trono, um homem para reinar sobre todo Israel. Nós sabemos como é que era a prática dos juízes. Alguns, eles lideravam parte, não todo o território.
Gideão liderava parte de um lugar. Depois nós vamos perceber que Jefté ele vai liderar numa região após o Rio Jordão, lá nas bandas de Gileade, né? E assim vai, né? O Sansão ele vai liderar e vai governar a parte lá das bandas das costas dos filisteus, naquelas áreas mais distantes, e acima outros. Então, cada um eles eram levantados por Deus, naquele exato momento, capacitado para exercer a sua função em um determinado território, aonde que o ponto estava mais crítico. Porém, agora o povo ele está clamando, está gritando por um rei, para que viesse governar sobre todo o Israel, dada a situação que eles estão observando. E a Bíblia vai nos orientar e nos mostrar quem é esse, o primeiro rei de Israel. É Saul, filho de Quis, um benjamita da cidade de Gibeá. Este, na verdade, a Bíblia vai nos dizer que antes dele ser ungido como rei, acontece algo. Né? Não é uma coincidência, mas acontece. A Bíblia nos diz que o seu pai Quis tem uma condição boa, ele tem alguns tipos de animais, e ele vai perder algumas jumentas. Né? E a Bíblia vai também nos dizer que Saul vai pegar o seu servo e vai sair para procurar as jumentas do seu pai. Essa empreitada não é bem sucedida. Eles estão prontos para voltar. Mas antes de voltar, o seu servo vai dizer para ele, não, vamos até a casa do homem de Deus, um vidente, um profeta, e lá ele vai nos mostrar aquilo que nós devemos fazer. Mal sabia ele que Deus já estava traçando um plano daquele homem de uma forma poderosa. Talvez a gente eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho, talvez a gente está fazendo alguma coisa e nós não estamos tendo sucesso até então. Talvez nós saímos para procurar as jumentas do nosso pai, não é verdade? E não conseguimos encontrar de maneira nenhuma, é porque Deus não quer, é porque Deus tem outro plano para você. Então, fique tão somente, meus amados irmãos, sensível à voz de Deus, que estará falando a você nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Então, o que acontece? Eles vão até Samuel, e Samuel, então, tem um diálogo com eles. Samuel unge Saul a rei, e a Bíblia nos diz que no capítulo de número 10, do livro de 1 Samuel, no versículo de número 17, Samuel ele vai reunir o povo para proclamar Saul como rei. No versículo de número 24, a Bíblia vai dizer que todo o povo aceita Saul para ser rei de Israel. Então, ele é recebido como rei sobre todo Israel. Agora, no capítulo 11, a Bíblia vai nos mostrar que o reinado de Saul, ele vai ser confirmado quando um amonita, rei de Amon, ele vai se levantar, um homem perverso, maligno, chamado Naás, vai se levantar e vai sitiar as cidades de Gileade. E lá, então, ele vai cercar aquele lugar. Aqueles homens, os anciões, com medo, vão pedir para que eles viessem fazer um acordo. Naás, maligno, maldoso, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu não vou destruir vocês, mas tão somente agora vocês vão ser meus servos, e eu vou tirar um globo ocular do lado direito de todos os guerreiros, de todos os varões. Aqueles homens, eles ficam preocupados. Então o que eles vão dizer? Não, peraí, me dê 7 dias, e nós vamos procurar um libertador. Mas a soberba daquele homem, a soberba de Naás era tão grande, que ele disse, vai lá, ele já pensou que iria vencer e triunfar sobre aquele povo. Então eles foram lá e gritaram por socorro. Chegaram até a cidade onde Saul estava. Saul ouviu essa palavra e a Bíblia nos diz que Saul ficou indignado e o Espírito de Deus se apossou sobre a vida daquele homem, de maneira que ele reuniu uma grande quantidade de homens israelitas para combater contra Naás. E a Bíblia nos diz que ele triunfou e desta forma o reinado de Saul foi agora proclamado, estabelecido e confirmado sobre todo Israel. Que bom, irmãos, que alegria agora sobre todo o povo. Então, no capítulo de número 12, nós vamos perceber, irmãos, que Samuel, ele vai passar o bastão para agora Saul reinar. Samuel, ele vai trazer uma palavra muito boa, isento de todo mal, vai fazer um checklist de si, de toda a sua trajetória, e vai passar o bastão. Agora, infelizmente, no capítulo de número 13, nós vamos perceber
perceber a primeira grande falha desse primeiro monarca de Israel, chamado Saul. Saul, ele vai preocupado com uma batalha, sendo cercado pelos filisteus. A Bíblia vai nos dizer que ele vai tomar a iniciativa e vai usurpar agora o ofício sacerdotal. Ele vai cometer algo que não era para fazer. Ele não podia sacrificar porque ele não era sacerdote, ele não era da tribo de Levi. Ele toma a iniciativa desesperado, precipitado, ele agora comete uma falha terrível. Mas a segunda grande falha está no capítulo de número 15, quando ele desobedece a ordem de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Deus manda aniquilar, eliminar todos os amalequitas da face da terra. Porém, Saul, ele triunfa sobre os amalequitas, mas a Bíblia diz que ele vai resguardar algumas partes, principalmente o rei. Isso deixa Deus indignado, e Deus então agora o reprova como rei de Israel. Deus não rejeita o homem Saul, Deus rejeita agora o reinado de Saul. Deus não tolera essa atitude, Deus não aceita a desobediência. Deus disse para fazer, então faça. Nesta noite está aqui um grande aprendizado para nós. Se Deus falou para nós fazermos algo, não vamos andar em contramão, porque nós podemos pagar um preço muito grande, visto o que aconteceu com o profeta Jonas, quando Deus mandou ele ir para Nínive. Ele vai agora pegar uma embarcação em Tarso para mudar a rota onde que Deus mandou. Não, Deus falou para ir para um lugar, então vai. E nós estamos aqui nesta noite entendendo que é melhor obedecer do que sacrificar. Samuel, ele repreende Saul por conta disso, e ele vai usar essa palavra aí sim. É melhor obedecer do que você sacrificar. Já estava indignado com essa situação, né? Agora, no capítulo de número 16 de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que, portanto, Samuel estar agora intercedendo, se entristecendo por Saul, o rei de Israel, preocupado. Deus, então, agora dá uma chamada em Samuel. E aí ele vai dizer para Samuel: Samuel, até quando tu terás pena? Em outras traduções, até quando, Samuel, você vai ficar se entristecendo por causa de Saul? Eu já o rejeitei como rei de Israel. Agora pega o teu chifre, enche de óleo e vai até a Belém, a casa de um homem chamado Jessé, porque ali ele terá um dos filhos que vai ser ungido como rei. Samuel, como um bom obediente, o faz, temendo pela situação que poderia acontecer com ele, mas ele vai lá, e ele faz, obedece à voz de Deus. Ele chega até Belém, causa um alvoroço naquele lugar agora, mas ele entra na casa de Jessé, e ao entrar na casa de Jessé, com o objetivo de ungir um dos filhos de Jessé a rei, quando ele observa um homem alto, bonito, o primogênito de Jessé, ele vai dizer: é esse aqui. Aí Deus diz: não, Samuel, não é esse aí não. Não é esse não, não é Eliabe não, não. Aí Deus vai antecipar logo, para Samuel não ficar se precipitando toda hora. Aí Deus já vai logo se antecipar e vai dizer: preste atenção, Samuel, eu tenho uma coisa para dizer para você, e guarde isso. E nós também estamos guardados, já está guardado na tábua do nosso coração isso, não é verdade? Eu, Samuel, não olho a aparência como o homem vê a aparência, porque quando Samuel ele contempla agora o primogênito, o homem alto, o homem belo, um dos soldados de Saul, do exército de Saul, ele vai observar e vai falar: esse aqui, Deus fala que não é. Sabe por quê? Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E foi isso que Deus falou para Samuel: o homem vê a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração do homem. Aleluia! Nesta noite, permita-me dizer a você: Deus está contemplando aquilo que passa dentro do teu coração e da sua mente, porque nós estamos diante de um Deus que é onisciente, que sabe todas as coisas. Ele sabe quando você entrou aqui por essas portas gritando por socorro. Ele sabe quem foi a pessoa que você apresentou como um amigo nas mãos do Senhor. Ele sabe de todas as coisas que você precisa. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aí que vai se apresentar o segundo, chamado Abinadab. Deus vai falar: não é esse, Samuel. Vai chegar o terceiro, chamado Samar. Também não é esse, Samuel. Chama o quarto, Natanael. Não é esse não, esse Natanael aqui é nosso, é ungido de Deus. Mas o filho de Jessé também não é esse não. É outro. Esse também não. Passa batido. Chama agora o quinto, Radaí. Também não é. Vai lá. Chama o sexto. Agora, Rosém. Não é também. Sai fora.
Nenhum desses. Agora imagina, né, Samuel, ele olha para um lado, na casa de Jessé olha para o outro, né, imagina agora um homem de Deus, respeitado, cheio de autoridade, me chega lá e fala, será que essa missão foi sem sucesso? Será que foi Deus mesmo que falou comigo para vir até aqui? E talvez ele coça a cabeça e fala, Jessé, tem mais ninguém não? Acabou todo mundo? Aí Jessé fala, não, tem um. Cadê ele? Ele está lá no campo, cuidando das ovelhas. Está cuidando das outras, está trabalhando. Enquanto está todo mundo na casa, ele está lá trabalhando, exercendo um trabalho para a casa do Senhor. Aí sabe o que Samuel vai dizer? Não, manda, vem, manda trazer ele aqui. Ninguém se assenta à mesa enquanto ele não chegar. Está trabalhando, vai receber a honra. Ninguém senta enquanto ele não chegar. Quando Davi, eu imagino Davi chegando agora, todo sem um aspecto formal, sem uma roupa, né, para recebimento, de recepção nem nada, veio do campo, já entrou dentro de casa. Nesse momento que entra dentro de casa agora, há uma diferença, há um extremo que vai mudar aí as coisas, porque quando Samuel entra na casa de Jessé, ele fica impactado com Eliabe. Mas agora, quando Davi entra na casa de Jessé, na sua casa, Deus fala, é esse aqui, ó. Deus fica, é esse que eu quero, é esse. É esse que eu escolhi para mudar a história, é esse que eu escolhi. A Bíblia nos diz, então, que Deus aponta e fala, é esse. Agora imagina o conflito na cabeça de Samuel. Imagina, eu fico imaginando um diálogo que Samuel estava tendo agora com Deus. Senhor, eu vou fazer a revisão novamente. Aí Deus fala, não precisa não. Eu já escolhi, é esse aqui. Imagine agora Samuel pensando, porque a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá, não é verdade? Às vezes a gente comete falha e comete alguns tipos de equívoco. Imagine Samuel agora pensando, observando Davi e olhando para Eliabe falando, mas Deus, ele é pequeno, o outro é grande, igual Saul. Aí Deus fala, não, é esse que eu quero aqui, é esse pequeno. Ah, mas Deus, ele é o mais novo. É esse que eu quero, meu filho, é esse que eu quero para ser levantado como rei sobre todo Israel. Não adianta quando Deus diz que quer, ponto final, querendo o homem ou não. Deus já estabeleceu em nossas vidas o seu chamado. Eu observo semblantes nesta noite. Eu olho para mim e vejo quem sou eu para estar diante da presença do Senhor. Aleluia, servindo na casa do Senhor. Quem é você? Aleluia, você é um escolhido de Deus. Alguém disse, é a ovelha negra da casa, mas Deus disse, falou, não é a ovelha negra não, esse aí é o meu ungido, aquele a qual eu escolhi para mudar a situação da história. Alguém pode dizer, esse daí não tem capacidade, não é um ninguém da história. Deus fala, não, ele é um alguém, sim, Senhor, aleluia. Ele tem capacidade, porque quem capacita é Deus na terra. Então fique tranquilo, por máximo que muitos observam você como pequeno, por máximo que muitos observam você como não tem capacidade para exercer uma função, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus já está contemplando o teu caminhar há muito tempo, Deus está vendo você andando no campo, ninguém está percebendo os teus conflitos, os teus confrontos e as tuas batalhas, mas Deus está contemplando com seus olhos, como chama de fogo, você vencendo o leão, você vencendo o urso, você vencendo as adversidades, porque você é um escolhido dele, a tua hora vai chegar. Glória a Deus, aleluia. É Davi que é ungido rei. Eu quero trazer um tema aqui, para essa mensagem que eu até esqueci, entrando no cenário para mudar a história. Davi, ele é ungido rei sobre Israel. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que Davi, ele é ungido rei. O óleo vai ser derramado sobre a sua cabeça. Ele vai receber a honra dentro da casa do seu pai, diante dos seus irmãos. Mas isso não enche o seu coração de soberba e de orgulho. Isso que me chama a atenção na vida de Davi. Aleluia. Davi, ele é ungido rei, mas ele continua pegando o cajado na mão e conduzindo as ovelhas da casa do seu pai. Davi, ele é ungido rei, mas ele continua ainda indo ao campo, de maneira nenhuma deixando de lado o seu ofício, aquele que ele fazia há muito tempo.
Davi, ele é ungido rei, mas ele ainda entra no palácio. Ele pode até contemplar o trono, mas ele vai dizer, isso aqui ainda não me pertence, porque tem alguém que está sentado aqui, e eu não vou puxar tapete de ninguém de maneira nenhuma, eu vou aguardar o meu tempo. Ele está lá, esperando a hora dele, aleluia. Sabe o que me chama a atenção aqui? Davi, de maneira nenhuma, não deixou o orgulho da sua chamada ser maior do que aquele que o chamou. A tua hora vai chegar, porque maior do que a tua chamada é Deus que te chamou para fazer a obra dele. Então aguarde com paciência, porque vai chegar o momento, aleluia, glória a Deus, e isso me acontece, só que tem um porém aí o negócio estreita, aí o negócio fica complicado, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes o teu momento, o meu momento, o nosso momento, vai chegar no momento crítico da história. Observe o cenário no capítulo de número 17 que nós lemos. Eis que Israel agora mais uma vez vai travar uma batalha contra os filisteus. Costumeiro, isso vai acontecer. A Bíblia vai nos dizer que mais uma vez há uma batalha. E uma nação está em uma colina, a outra está em... Eu não vou narrar essa história que todo mundo sabe. O meu filho pequeno de 7 anos sabe muito bem, e ele narra essa história para mim de Davi e Golias, né? Mas um está em um lado, o outro está em outro, né? E ali eles estão prontos para a peleja e para a batalha. Mas a Bíblia nos diz que o ponto chega no ápice da crise para o povo de Israel, quando se levanta um guerreiro filisteu. E a Bíblia vai nos trazer a apresentação individual deste homem. Ele vai me chegar com a armadura, segundo a NVI, vai narrar e vai nos dizer, a tradução da NVI, vai nos dizer que a sua armadura e seu capacete com todo, né, ela pesava cerca de 60 quilos. Imagine um camarada de cerca de 3 metros, 2 metros e 95 centímetros de altura, andando com uma armadura de aproximadamente 60 quilos. Baf, baf. Uma ponta de lança, que a sua ponta com sua haste pesava cerca de 7,5 kg. Está lá aquele homem, com o seu pajem, com aqueles que carregavam as suas armas e também o seu escudo. Lá se apresenta Golias, gritando e bramando agora, desafiando um somente soldado de Israel para a batalha e para a peleja. E a Bíblia vai nos dizer que todos temem, inclusive o rei Saul. O próprio rei, que toma a iniciativa para fazer várias coisas, fica amedrontado diante daquele gigante. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que isso se percorre cerca de 40, não, cerca não, a Bíblia ela é bem completa, bem plena ao nos dizer que por 40 dias isso acontece. Todos os dias, 2 vezes ao dia, esse camarada saía de manhã do arraial e desafiava o povo. Voltava para dentro do seu arraial. De tarde ele voltava novamente, saía do arraial, desafiava o povo. Só que o problema vai se intensificando. Porque no primeiro dia ele convida, ninguém vai. No terceiro dia ele chama, ninguém vai. No 10º dia ele já começa a achar que é o vitorioso e começa a gritar. No 20º dia, talvez, ele já está começando agora a zombar do povo, né? No 21º, 2º, 3º, no 30º dia, ele já está se achando um verdadeiro campeão. No 40º dia, o problema aí acaba. Aleluia. Sabe por quê? Porque esse jovem, a qual foi ungido rei, algum tempo atrás, ele vai levar comida para os seus irmãos. E ele vai observar a situação que está acontecendo na guerra. E ele vai ouvir mais uma vez aquele gigante gritando, zombando do exército, Deus vivo, desafiando, e ninguém vai. E aí ele começa a ouvir os cochichos, os murmuros, né? E as pessoas dizendo, os muxoxos talvez, né? Já vem esse filisteu de novo. E aquelas murmurações, e empenhado-se também de medo, Davi, ele observa essa situação e fala, não, por que ele está dizendo isso? Quem é esse incircunciso que vem trazer palavra de juízo contra o exército do Deus Todo-Poderoso? Ele quer um desafio, eu vou descer lá. Aquilo é loucura, irmãos. Aquilo é doideira. Aleluia. Por isso, glória a Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Então, amém. Aleluia. Deus me escolheu. Deus escolheu Davi. Deus te escolheu também, né? Alguém está dizendo, você é fraquinho, não tem problema. Você é um escolhido de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, Davi, ele aceita um desafio e está diante de um guerreiro.
Agora você vai observar dois extremos, dentro de um vale, um jovem, um rapaz, um mancebo, né, formoso, diante de um guerreiro campeão que nunca perdeu uma batalha. Você vai ver agora um homem campeão, de quase 3 metros de altura, diante de um menino pequeno. Você vai observar um homem filisteus, coberto de armadura, diante de um menino, que não vestia nenhum tipo de armadura de homem nenhum, mas era revestido da armadura de Deus, aleluia. Um homem cheio de poder e de autoridade diante dos homens, que fazia com que muitas pessoas tenham medo dele, mas aquele menino, ele era cheio de Deus, e fazia com que todos viesse contemplar a grandeza de Deus também. É isso que acontece, irmãos. Não tema quando Deus te levantar para uma obra específica, para você fazer alguma coisa, sabe por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus vai nos dar capacidade, nós vamos observar o cenário, e a história, ela não se conclui como algo terrível para Israel. O cenário talvez está apontando para uma derrota cachapante para o povo de Israel, mas chegou o momento de Deus levar um pequeno, um jovem até lá e falar: aqui Israel não vai ser derrotado. E nesta noite, a mensagem de hoje é: Deus te levantou para dizer que o teu bairro, a sua casa, o seu trabalho, a sua história não vai ser derrotado, porque você é um escolhido de Deus. Alguém disse: Israel vai perecer e vai ser aniquilado da face da terra e vai servir eternamente a um povo filisteu. Mas Deus levantou Davi para dizer: isso não vai acontecer de maneira nenhuma. Deus vai nos dar capacidade para nós triunfarmos as nossas pelejas. A história era voltado para a derrota, para a desgraça, para a destruição do povo, mas Deus, aleluia, fez as coisas mudar. Sabe por quê? Porque Ele colocou aquele menino na história, no cenário, para mudar a história do povo, aleluia. E Deus, nesta noite, Ele vai te colocar em determinados cenários da sua vida para mudar a história. Deus te coloca em ambiente para mudar a história. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, Deus está dizendo para nós, aos nossos corações, para as nossas vidas, que você não é um fracassado, você é o escolhido dele, e você está nesse ambiente. Meus irmãos, nós estamos, aleluia, glória a Deus, nós estamos na temática do mês de julho, com cuidado com o bairro. E quantas das vezes você passa ouvindo dizer que o bairro de Uaúma é um bairro de violência, é um bairro violento, é um bairro perigoso, a Zona Norte é um lugar perigoso. Eu moro em Vigário Geral, tem alguém que diz: eu não vou para Vigário Geral de maneira nenhuma, que é um lugar perigoso. Mal sabe ele que Deus te colocou no teu bairro para mudar a história, porque Ele te deu capacidade para cuidar do ambiente. Deus está te dando força, Deus está nos dando capacidade, Deus está nos dando poder para cuidar desse lugar e para dizer que Uaúma pertence a Jesus Cristo, Del Castilho pertence a Jesus Cristo, Irajá pertence, o Rio de Janeiro é de Jesus Cristo, a nação brasileira é de Jesus Cristo. Golias está dizendo: eu vou destruir, mas Deus está levantando você para dizer: não vai ser destruído, aqui estará alguém que está cuidando desse ambiente. Talvez o Golias está se levantando no teu empreendimento, dizendo que ele não vai dar certo. Talvez Golias está dizendo lá no teu trabalho, bradando. Sabe o que estava acontecendo com Golias? Golias, irmãos, ele chegava lá e estava bradando, e eles estavam gritando, não do meu jeito, porque eu já estou rouca aqui, não é verdade? Né? Mas ele tinha uma voz talvez bem aguda, dizendo o seguinte: eu já venci sobre todo o povo de Israel. A convicção dele era essa. Golias estava triunfando, estava vencendo no grito e no gogó, e nós às vezes estamos nos intimidando com o grito do nosso adversário, mas hoje Deus está tapando nossos ouvidos, e nós não estamos mais ouvindo de maneira nenhuma palavra de injúria, mas nós estamos prontos para ouvir a voz do Senhor, dizendo: você tem poder, eu estou te dando autoridade nesta noite, para você caminhar um pouco mais. Deus te coloca no cenário para mudar a situação. Então Golias talvez está bradando. Eu não sei quem é o teu Golias. Eu não sei se o teu Golias está na tua parentela. Eu não sei se o teu Golias está no seu trabalho. Eu não sei se o teu Golias
está no teu empreendimento, né? Dizendo que não vai dar certo, que você vai falir nessa tua empreitada, né? Porque também nós estamos diante de um culto de amigo, em que no final nós vamos orar pelos empreendedores, não é isso? Pelas pessoas. Então nesta noite Deus já está antecipando, dizendo que se talvez não deu certo, continue, sabe por quê? Porque Golias não vai triunfar, você vai conseguir, isso vai mudar, você está no ambiente, essa história vai mudar. Alguém está dizendo que o departamento não vai dar certo, é Golias que está bradando. Golias caiu, foi tombado mais uma vez, porque Deus te colocou no cenário, e esse departamento vai vencer, vai conseguir, vai dar certo. Alguém está dizendo que a tua família não vai prosperar, mas Deus está dizendo, a tua família vai ser próspera, vai ser abençoada. Golias vai ter que calar a sua voz, porque o servo de Deus chegou para bradar a autoridade e dizer que aqui é um povo escolhido, Assembleia de Deus, o ministério Despertando Vida é cheio de Deus e cheio da autoridade e do poder de Deus para dizer que nós somos servo dele e não vamos ser derrotados. Israel não vai ser derrotado, porque existe alguém valente e corajoso. A sua vida também não vai ser derrotada, porque Deus te deu poder para você triunfar. E nesta noite eu quero convidar a você a se colocar de pé nesse momento. Ore com autoridade. Peça a Deus para te dar poder nesse momento. Deus te colocou no cenário. Deus te colocou no ambiente. Você está lá, não é por acaso. Você não está naquele lugar. Talvez você... Tem pessoas que vai ser transferida. Aconteceu isso comigo. Quando eu cheguei, no meu primeiro dia de trabalho, eu fui designado. Eu escolhi o lugar onde eu queria trabalhar. Eu cheguei no local e falei, eu quero trabalhar aqui. Grandão. Eu vou ficar aqui. Quando eu cheguei, eu falei, agora, eu fui fazer uma missão, quando eu voltei, eu me apresentei à minha superior. A superior falou, olha só, você vai ser transferido para um setor tal. Eu falei, mas, eu olhei para o lado e falei, mais moderno, mais moderno, mais moderno, mais moderno, mais moderno. Eu não estou entendendo. Quem manda aqui sou eu, você vai para lá. Falei, endemoniada, tribulada. Mas aquela palavra não foi dela. Deus me tirou de um lugar e me levou para um lugar muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito melhor da onde que eu estava. Quem puxou o meu tapete, queria agora que puxar o meu tapete de volta. Deixa eu ir. Não. Aleluia, glória. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu entendi porque eu cheguei lá, irmãos. Permita-me dizer aqui rapidamente. Porque às vezes você vai ser transferido da tua área e você não entende. Às vezes as coisas vão mudar e você não vai entender. Estando eu lá no setor, onde que eu trabalho. A minha subchefe sentou comigo, ela viu que eu sou servo, a gente conversa de Bíblia às vezes. Ela conversou comigo e falou, ora pela minha amiga. Minha amiga já está pronta para entrar na reserva. Ela já era para ir a tenente-coronel há muito tempo, mas ela está presa. Ela está recolhida e presa dentro da prisão. Major. Por algo que aconteceu na vida, aconteceu com ela, que ela não é a culpada. Tramaram contra ela e ela está presa. Situação crítica. Eu peguei a mão dela e falei, vamos orar. Comecei a orar com ela. Falei, Jesus, agora Deus, faz um milagre aí, Deus. Que é o teu nome que está sendo invocado aqui nesse momento. Meu Deus, se o Senhor é o Deus da justiça, se o Senhor é o Deus que faz a justiça acontecer, faz com que esta semana venha mudar essa situação. Ela ia ser julgada para ser levada para o presídio. A situação era crítica. Faça com que essa situação se mude. Pelo poder que há no nome de Jesus. 2 dias depois, a minha chefe me chamou. Quero conversar contigo. Falei, meu Deus. Você orou em nome de Jesus. E ela está solta. Voltou por cargo dela. Vai ser promovida agora por merecimento. Foi reconhecida. Eu simplesmente olhei e falei aqui assim, toda honra e toda glória é para aquele que vive e reina para todo sempre.
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chefe. Sem Ele nós não somos nada. A lágrima dela começou a descer. E isso me fez recordar e entender. Se eu estivesse naquele lugar, eu não teria tempo nem para orar. Deus me colocou nesse ambiente aqui. Então Deus está te colocando em determinada área na tua vida. E talvez você não está nem percebendo. Talvez você nem percebe porque que Deus te tirou de um lugar onde você vivia muito bem e te trouxe para um ambiente que você está apertadinho. Sabe o que é? É porque Deus vai mudar a história daquele lugar com você lá. Põe a mão no teu coração e vamos orar, Senhor. Nós cremos no poder da tua palavra, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o mesmo que operou no passado. Continua operando no presente e há de fazer também no futuro. Supre as nossas necessidades, assim como teu servo já orou, que ainda amanhã ou na terça-feira haverá um sinal, ou uma notícia, um telefonema de portas se abrindo. Também eu quero orar, meu Senhor, em concordância ao teu filho, dizendo: faça-se também, meu Senhor, conforme o teu filho disseste, que haja, meu Senhor amado e meu Pai querido, uma grande vitória na vida dos teus servos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bênção, que palavra gloriosa. Tome posse.